Shalom Adonai. Shalom Adonai. Essa aula aqui é a continuação para a gente compreender a repetição. Para você compreender a repetição, você tem que voltar na primeira terra. Por que você tem que voltar na primeira terra? Porque na primeira terra, a antiga serpente, depois da batalha celestial, ela cai na terra e ela cai com 1/3 dos anjos, né? Então, quando eles caíram aqui, era céu vermelho, eles continuam vendo o céu, porque é céu vermelho, só que conforme ele cai, iniciou, o que inicia? Inicia a inversão magnética, que é o padrão de 400 anos, 120 anos, 70 anos, 7 anos e 7 dias. Iniciou o padrão. E aqui, quando começa esse padrão, a porta do céu foi fechada e ela começou a escurecer do centro para a lateral. Então, o que acontece? Ele caiu e quando eles olharam para a porta, eles já não viam mais a porta. Tinha um círculo escuro. E o círculo escuro foi aumentando no céu até chegar ao ponto de ficar tudo escuro, né? O céu vermelho. E 7 anos antes começou a aparecer água e os fenômenos foram acontecendo no céu vermelho. No céu vermelho o dia tinha 54 horas, eles tinham energia, porque não te rouba tanta energia o céu vermelho, e eles estavam acostumados, porque o céu vermelho é o céu que tem nos céus. Então para eles estava tudo certo. Mas eles se assustaram, porque eles começaram a ver o céu se escurecer. E tanto é que o que acontece? Eles começaram a construir pirâmide. Por que eles começaram a construir pirâmide? Para deixar o dia maior. Porque eles começaram, conforme o céu ia escurecendo, eles perceberam que o dia começou a passar mais rápido. Então eles já começaram a construir pirâmide na primeira terra. Só que aí quando houve a inversão, o que acontece? Vem o céu azul, ele vem para cima e o céu vermelho foi para baixo. Então ele já não vê mais os céus. Por quê? Porque no céu vermelho, esse jato de plasma do Sol central, ele joga para cima. Conforme ele joga para cima, você vê os céus. Quando é céu azul, o plasma é o contrário, a luz vem de cima para baixo. Então ele ofusca a sua visão, é como você olhar para uma lanterna. Então você não vê mais o céu. Então aí o que acontece pós-inversão? Pós-inversão, eles perceberam que apareceu Sol, Lua, apareceu as estrelas, então eles viram que eles estavam embaixo de um relógio. O Criador tinha colocado um relógio sobre a cabeça deles. Você já imaginou o susto que não foi? Quando eles viram o céu azul? Porque da mesma coisa quando você vê o céu vermelho, você estranha, você está acostumado. E esse céu azul, o que acontece? O campo magnético é menor, você perde mais energia. Então eles viram que eles ficaram mais fracos. E aí o que tinha acontecido? 1/3 da Terra tinha sido reduzido, né? Eu coloquei da outra inversão, ó. Estava aqui, ó, reduziu só 1/3. Ó. Aí ficou terras além domo, né? E aí você tem esse céu azul roubando energia. O dia de 54 caiu para 36. O que eu quero mostrar aqui, porque isso aqui já é coisa que as pessoas sabem, eu falo isso lá no meu canal no YouTube. E também falo na plataforma do Prêmio. Então isso aqui tem muita gente que está em tudo, sabe o que eu estou falando. Mas o que você tem que perceber aqui, que a antiga serpente, junto com esses anjos, eles perceberam que tinha um relógio sobre a cabeça deles. Então isso não foi legal, porque a partir do momento que você tem um relógio sobre você, é como que eles falaram, nós estamos dentro do tempo. Então o tempo se tornou uma prisão para eles. Eles sabem que o tempo vai terminar. Hoje eles sabem, porque depois que acontece a segunda inversão, que não foi inversão, o Criador desliga o relógio. E por que o Criador desligou o relógio? Ó, analisa esse modelo, que é baseado no livro dos Atlantes, e baseado nas escrituras também. Você percebe que se ele dá a inversão, esse céu azul ia descer. E o céu vermelho ia para a terra toda. E aí eles iam ficar fortes. Então o que o Criador fez? O Criador só colocou, vai dar a segunda inversão, ele desliga na segunda inversão, para não mudar o céu azul. Por isso que a água não desceu. Hoje você está vendo um fenômeno de recuo de mar, você está vendo rios da Europa secar, tem rios no Brasil. Nós vamos caminhar uma seca jamais vista.
Só que o pai, ele é tão amoroso e tão tá no comando que você tem a neve. Então você vai ter água, bem no final da inversão, quando as coisas ficam muito pesadas. Então você pega ele nesse sentido sobre um relógio, né? E eles tinham que estudar isso aí. Então eles começaram a construir pirâmide no mundo inteiro para aumentar o tempo. A pirâmide, ela aumenta o tempo. Então, vamos supor, se eles estavam num dia de 36 horas, de 54 para 36, eles tentavam fazer o dia durar mais. A percepção do tempo durar mais. Era isso que eles estavam fazendo com a pirâmide. Podia ficar mais longo. Para o tempo passar mais devagar. Porque eles brigam por tempo. E aí o que acontece? Quando o criador desliga o relógio, como que a gente vai? Você pode ver que o criador reduziu mais um terço, ó, ele reduz mais um terço, e aí ele mantém a Terra no céu azul. Por isso que ele desligou o relógio. Só que aí tem um porém. Só que aí o criador cria o tempo linear. O que é o tempo linear? De Gênesis a Apocalipse, 7.000 anos. Então ele determina que a terceira Terra vai ter 7.000 anos. E isso não é uma brincadeira, porque aí você também tem que entender que nós aqui estamos no tempo linear. Outra coisa que eu vejo falar, e a quem estiver aqui na aula tem que aprender isso, quando você vê lá, tem os Sírios lá em Campinas, tem aquele lá, eu esqueço o nome disso aí, o negócio lá da Suíça, não tem lá lembrei o nome, o CERN, né? O LHC que eles falam, o CERN lá da Suíça. Eles ficam falando que vai trazer seres de outras dimensões para a terceira. Não quer fazer isso. O CERN não quer fazer isso. O CERN ele quer ser igual um Kairos. Eles estão fazendo o CERN para ser um Kairos. Por que isso? Se você trazer um ser espiritual, um anjo, ou até mesmo a antiga serpente, ninguém quer cair na terceira dimensão. Por que ninguém quer cair na terceira dimensão? Porque é tempo linear. Como que ele vai entrar na terceira dimensão que o tempo é contado? E aí ele perde a guerra, ele entra numa dimensão que ele não pode sair. E quando você entra em dimensões diferentes, é mudança de corpo. Lembra que eu te falei? Dimensão você muda de corpo. Mas eles vão cair, a matéria deles vão ficar mais densa, é o que acontece com nós, e eles estão na terceira dimensão. Aí eles vão para o juízo final. Ele vai seguir a regra dos 7.000 anos. É o que o céu vermelho está fazendo hoje. O que o céu vermelho está fazendo? Está unificando as dimensões. E o CERN está lutando contra o céu vermelho. O CERN é para não deixar o céu vermelho entrar. Então aí eu vejo as pessoas falar certas coisas, e eu converso com um pessoal, um rapaz, que ele trabalha nesse CERN, ele trabalha no CERN, tá? E aí ele fala muita coisa para mim. Então não é isso que está ocorrendo. Ninguém quer trazer nada, eles não querem nem vir aqui, rapaz. Ninguém quer entrar na terceira dimensão, não. Eles querem fortalecer, o CERN para fortalecer os elos das dimensões. Imagine que a terceira está presa na quarta. Então ele não quer que essa corrente, o elo da corrente seja quebrado. Ele não quer que aconteça isso, porque se acontecer isso, ele vem para o tempo linear. E a guerra aqui é por tempo. Tanto é que lá em Apocalipse, lá, ai dos que estão no mar e ai dos que estão na terra. Porque o diabo tem pouco tempo. Pronto. Porque ele caiu no tempo linear. Então isso, eles vão querer levar todo mundo com eles. Então isso não vai ser bom. E a pirâmide, como que ele bolou a pirâmide? Olha para você ver que a gente lida com seres que têm inteligência... são inteligentes, não são seres que você imagina que eles não sabem o que está acontecendo, que eles sabem sim, isso aqui é uma guerra celestial tremenda. E quando eles fazem a pirâmide, ó, que ele vai criar, ele criou, deixa eu trocar a imagem, ele já tinha feito as pirâmides, o que acontece? Ele faz a pirâmide de Gizé no centro da Terra, ele faz no centro da terceira Terra, lá é o centro da terceira Terra, quer ver? Ele fez ela no centro da terceira Terra. Por que ele fez isso? Porque ele vai montar o relógio, ele vai ter que interferir entre Sol, Lua, firmamento. Lá na segunda Terra ele tinha feito o giro rápido.
Aí ele perdeu 2 pirâmides de cristal, uma no Triângulo da Bermuda e uma que está lá no Japão. Isso tem na internet, tem vários vídeos que eu fiz, tá? Então, o que acontece? Quando ele está aí, ele vai construir a glândula pineal humana e o cérebro. É isso que as pessoas têm que compreender. Então, o labirinto nada mais é do que o cérebro humano. Ele construiu o cérebro humano na Terra para ele fazer a glândula pineal. Só que aí ele fez esse cérebro humano, a mesma comunicação que você tem em neurônio, tudo que funciona, ele fez em relação à Terra. Tanto é, quer ver? Ó, eu vou mostrar algo para você compreender o que eu estou falando. Senão você não vai entender a repetição do tempo. Quando você vê a glândula pineal, o que acontece? A glândula pineal, você tem o espírito, você tem a alma e você tem o corpo. A alma é o kairos, é a alma que está reduzindo o aion, ele desacelera a velocidade da luz para chegar numa luz mais lenta, em cronos, para você compreender isso. Porque tudo é luz, você não toca em nada. Isso as pessoas já têm noção que tem vídeo lá no relógio do Criador. Você não está tocando em nada, tá? Você não toca em nada. É só você assistir lá essa série da Matrix, lá do relógio do Criador. Se você estiver aqui no curso, assiste lá, porque você vai ter compreensão do que eu estou falando. Então, o que acontece? Ó, se você reparar, ó, uma da sua glândula, a glândula pineal, ela é um pouco mais à frente, ó, tá vendo? Uma está aqui e outra está aqui. E ele fez o quê? Ele alinhou as pirâmides, ó, junto com Órion. E Órion também tem a mesma posição, tá vendo? Ele alinhou assim, ó, ele alinha, tá vendo? Uma pirâmide sempre está mais à frente. E ele fez todas as glândulas, tá vendo? Tem as 3 aqui. Tudo ele fez perfeito. Por que ele fez isso? Porque ele não pode parar o relógio, porque se ele para o relógio, quebra a dimensão. Só existe dimensão com o tempo. Se não tiver tempo, não tem dimensão. Então ele não pode parar o relógio, mas ele não quer o relógio em cronos. Ele quer diminuir a velocidade da luz que sai no Aion. Lá em Aion sai uma velocidade de luz tremenda. Eu estou falando numa linguagem de leigo. E essa velocidade de luz, ela diminui por Kairos e ela vai diminuindo em cronos para formar o tempo hoje, que é 24 horas. Na terceira Terra você tem 24 horas. Só que agora você já começou a diminuir o seu tempo, né? Na realidade, eles estão acelerando. Ó, para você ver, quando você acelera, você vai para o Kairos. Aí o que você vai acontecer com esse feixe de luz? Imagine um feixe de luz, ó. Deixa eu pegar aqui. Espera que eu vou pegar uma imagem para dar compreensão. Eu gosto de dar de compreensão e ser até meio repetitivo, porque as pessoas compreendem o assunto. Você vai compreender algo agora. Imagine um feixe de luz vindo lá do Aion. Ó, quando ele chega aqui na 5ª dimensão, a luz está mais acelerada. Por quê? Porque o seu corpo não está denso. Aí, conforme a luz vai diminuindo, o corpo vai criando densidade. Porque se você pegar a matéria e diminuir o átomo, chegar nos quarks, cada vez mais for diminuindo ela, você vai chegar na luz. Você vai ver que isso aqui é luz. Nada existe. É uma holografia, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Por mais que a matéria está densa, mas quando você vai no início da matéria, é luz. Consegue entender o que eu estou falando? Estou tentando explicar algo de física quântica, mas em linguagem de leigo, igual eu faço. Então, a luz aqui está menos acelerada. Então, o que ele quer? Ele quer ver qual que é a diminuição do mínimo que ele pode fazer, que inicia na terceira. Então, se a luz chegar aqui, ó, vamos dizer que a luz começa a diminuir aqui para formar a terceira dimensão. Então, ele quer essa luz no último lei. Você tem aqui, ó, dessa dimensão para essa, você tem 7 fatias te protegendo. Então, ele quer que o tempo seja criado na última fatia, porque vai ser mais lento. É isso que eles estão querendo fazer. Porque eles perderam, agora acabou a repetição. Não tem mais como fazer repetição. A repetição, na próxima aula, né, que eu prometi, eu vou fazer explicar a repetição no firmamento. Mas eu quero que você compreenda que o que eles fizeram lá na frente da pirâmide, que é o labirinto, o que é o labirinto? O labirinto é o cérebro humano. Tá vendo aqui, ó? É o cérebro humano, primeiro andar. Depois você tem o segundo andar, ó. Segundo andar. Depois você tem o terceiro andar, tá vendo aí, ó, que é o relógio. Então eles construiu as pirâmides, é uma glândula pineal. Tanto é, ó, que você tem seu cérebro, você tem, né, a pineal, você tem a pituitária, você tem o hipotálamo, tá vendo? Tudo aqui, ó, no seu cérebro, tá vendo? É um quadrado, eles foram fazendo. E a pirâmide
ela é quadrada. A base de uma pirâmide é quadrada. Deixa eu pegar aqui para você ver. Eu tenho as imagens. Eu gosto de mostrar a imagem que dá compreensão. Aqui é uma pirâmide vista de cima. Ela vai formar um quadrado. Quer ver? Ó? Aí, ó. A base de uma pirâmide é quadrada. O cubo é quadrado. Porque ele tem que lidar com o portal que está no domo de quartzo e ele tem que lidar com o buraco negro que está no cubo de quartzo. Então a pirâmide ela vem reduzindo desde o início lá do Kairos, eles alinham ela com tudo, né? Eles vão alinhar ela com os cílios. Por que eles alinham com os cílios? Eu vou te mostrar algo, quer ver? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Eles alinham a pirâmide com Sírio. Só que Sírio está alinhada com Órion e depois está alinhada com Aldebaran e com as Pleiades, que é a constelação de Touro, né? A constelação de Touro está aqui, eu vou mostrar. Ó. Mas a pirâmide também está alinhada com Órion. Por quê? Porque Órion foi amarrada. Você lembra que eu expliquei que houve uma guerra? Foi o último vídeo que eu coloquei no YouTube, que as cordas de Órion. Aqui o Criador fez sair um rio de plasma, um rio de fogo. Então aqui que está amarrado é o lugar que ele pode acessar o firmamento. É um dos lados mais fracos. Que nem se você pegar lá também na constelação de Cisne, é o lado mais fraco. É onde entrou o jato de plasma do dilúvio. Então ele vai buscar energia nos lugares mais fracos. E o que é Sírius no firmamento? Espera aí. Você lembra que eu falei que no firmamento, cada estrela é algo no código-fonte? Cada um tem sua função aqui. Então, qual é a função de Sírius no código-fonte? É dar cor nesse mundo nosso. É ele que dá cor, ele que dá saturação, verde, ele que faz tudo. Se você tirasse a estrela Sírius hoje, o que acontece? Fica tudo escuro, fica preto e branco, tudo perde a cor. Tá? Isso aqui o firmamento é a placa de um computador. Então, por que eu estou falando isso? E eles sabem disso, ó. Porque, quer ver? Deixa eu mostrar a imagem. Ó, você tem a pirâmide, né? Jogando as ondas, que eles criam o mecanismo. Essa onda vai prismar tanto, ó, em Sírius, tá vendo aqui, ó? Vai em Sírius, e aqui ele vai pegar 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pega nos 8 pontos, ó. Ela consegue pegar os feixes de luz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Ele prismou, ó, na constelação de Órion, que é a mais fraca que eu te falei na corda, ó, alinhamento, Aldebaran e as Pleiades. É como vai ser aberto o firmamento. A estrela Sírius não é absinto? Quando ela cair do céu, você não vai ter os 3 dias de escuridão? Você tirou até a cor. E aqui para você ver, ó, a pirâmide alinhando com Órion, tá vendo? Ela vai formar um quadrado. É tudo bem feito, e eles sabem de tudo. E aqui você tem, ó, a estrela Sírius, tá vendo? Que é a absinto, que é citado nas escrituras, ele que dá cor no firmamento, no mundo aqui, no mundo material. Se você tira Sírius, eu vou lá no firmamento. Se eu tirar a estrela Sírius, aqui fica preto e branco, tá? Ele que prisma todas as cores. E eles alinham com tudo isso aí. Então ele tá montando, para ele montar uma repetição, ele tem que ter todos os elementos. Ele tem que ter o elemento de cor, tem que ter tudo. Então, quando eu explicar o próximo vídeo, a próxima aula, que eu vou explicar isso no firmamento, um por um, por que ele alinhou com isso? Que vai ser essa imagem aqui, ó. Por que ele faz esses alinhamentos? Ó? Por que ele alinhou com Órion? Por que ele alinhou com Sírius? Tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Com a Ursa Menor, tá vendo? Tudo isso aqui tem um porquê. E eu vou te explicar por que ele fez esse alinhamento. Para ele fazer a repetição. Porque ele perdeu, ele sabia que ele perdeu. Então, como ele perdeu essa guerra, quando ele vai para o terceiro relógio, que é a terceira terra, e o Criador determina 7.000 anos, ele perdeu a guerra. Então, não é brincadeira. Eles estão atrás de tempo. E o negócio está feio. O que você tá presenciando hoje de fenômenos, céu vermelho, chuva de granizo, neve, terremoto, tudo isso é devido à quebra do tempo. O Criador vai quebrar o tempo de novo, vai para 16 horas, para fazer a última semana de Daniel. E hoje o que está ocorrendo, ele tem o tempo acelerado. Ó, deixa eu mostrar aqui para você compreender. Você vai entender hoje.
Ó, você não tem a luz que vem vindo do Aion? E aqui, ó, na quinta dimensão, ela não é mais acelerada? Então, ó, para eu criar um não tempo dentro de você, se eu voltar para trás, a luz começa a ficar acelerada. Então, por isso que eu estou acelerando a frequência Schumann dentro do seu corpo para criar um não tempo. É o que está sendo criado. Seu corpo some, seu corpo vai sumir. Conforme ele atingir na hora do arrebatamento, ó, seu corpo vai perder a densidade. Pá, 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 e você some. Coisa mais linda. Isso está ocorrendo. Então se prepare, busque santidade, crê no sacrifício do madeiro, conserta a sua vida, escuta o que eu estou te falando. Não deixa para amanhã. Se você escutar o que eu estou te falando, se você estiver nesse curso, presta atenção no que eu estou falando. Sempre a gente empurra para amanhã, amanhã eu conserto, amanhã eu me conserto. Não faça isso. Olha o que eu estou explicando para você. Você está tendo conhecimento que é ocultado da humanidade. Eu aprendi muito com meu pai, eu aprendi com um relojoeiro em Israel, eu tive aquela experiência de EQM, né, que eu fiquei em coma. Então foi lá que eu juntei todos os quebra-cabeça. Eu não tenho mérito algum, quem tem mérito é o pai. Eu sempre falo isso, tem gente que não gosta, nós somos trapo de imundície. Nada que você fizer, lá no fundo sempre tem o nosso ego querendo se justificar que você é bom. Nós não somos bons. Quando eu falo isso, eu estou falando em amor que eu tenho a vocês. Perca, não faça divisão. Se você achar que um irmão não tá no seu segmento, no que você pensa, ore para o pai, peça compreensão, mas não cria contenda. Se você chegar no céu hoje e você tiver contenda, você não entra. Consegue entender o que eu estou te falando? Seja honesto com o pai, não faça aliados com ninguém. Tem pessoas que fazem aliado um com o outro, não faça isso. Não tem nada oculto, eles estão assistindo tudo. E você vai assistir depois isso num telão junto com as pessoas que você conhece. Você acha que ele vai mandar alguém para o inferno sem explicar o porquê? E tem gente que gosta de minimizar o inferno. Você foi feito para ser eterno e o pai não se arrepende. Se você for para o fogo, é fogo eterno. Não vai acabar nunca. Então, crê no que eu estou te falando, analisa o que eu estou te falando. Tudo isso aqui, tudo, não tem razão de eu falar, mas tudo que é curso, tudo que eu pego é tudo para ajudar pessoas. Eu não fico com R$1 disso aí. O intuito aqui é você se arrepender. Eu sei que você está num curso de firmamento e eu vou te dar as aulas que vão entrar aqui ainda, você vai ficar maravilhado. Tem uma aula que eu fiz aqui para explicar como funciona o firmamento. Você vai chorar, você vai chorar. Você vai olhar para o céu e vai compreender tudo, onde está tudo. Não, eles dividiram hemisfério norte e hemisfério sul. Não existe isso no firmamento. Eles fizeram isso para você não ter compreensão. Depois da aula da Matrix vem essa aula, né? Como que eles fizeram a repetição, depois vem essa aula do firmamento para você entender. E você vai maravilhar da simplicidade que o Criador fez as coisas. Então, como que eu posso falar? Se arrependa. Olha a sua vida, vê a vida que você está levando com seu marido, vê a vida que você está levando com seus filhos, ou vice-versa. Se você tiver mulher, olha a vida que você leva com sua mulher. Então, vê a vida que você está levando com seus pais. Se tem alguém que você tem que pedir perdão, será que tem essa pessoa, eu preciso pedir perdão para ela? Vai lá e peça perdão. Peça perdão para a pessoa, perdão, me perdoa, sabe? Libera o perdão para ela, sua vida vai andar, tudo vai andar. Porque se você tiver qualquer coisa contra alguma pessoa, você não entra no reino dos céus. Então não tenha. Seja humilde, quebra seu coração. São os humildes, são os mansos de coração que vão herdar a terra. Primeiro, que nós já perdeu o nosso lugar nos céus. Quando você vem embora do salão das almas, novos céus, nova terra. Nós não vamos viver mais no céu. Nós perdemos esse direito. Nós vamos viver na terra, mas num lugar que não tem sofrimento. Então você está passando aqui para se consertar, não é para ter mansão, não é para ter casa, não é para ter nada. Não estou falando que você também não vai buscar mais nada. Você tem que viver seu sonho, viva o dia. Mas não tem o coração nessas coisas. Cadê a geração passada? Já morreram, viraram pó.
Cadê a geração anterior? Fala, nossos pais, que nem nós, né, que eu já sou mais velho, meus pais já morreram, vieram, pô. Cadê os sonhos? Cadê tudo que eles quiseram? Acabou. É uma ilusão. Você tem que buscar coisas no céu, não na terra. Porque no céu ladrão ninguém vai roubar e não vai enferrujar. Lá é a sua origem. Então, na hora que você aprender coisas de firmamento, ensina as pessoas. As pessoas vão gostar, ensina as pessoas. Não tem coisa melhor. Então, para resumir, o que ele fez? Ele fez o labirinto, que é o cérebro humano. Ele fez as pirâmides, que funcionam igual glândula pineal. Vou colocar a imagem aqui, ó. A da Gizé é a glândula pineal, a outra é a glândula hipotálamo e a outra é a pituitária. Tá vendo aqui, ó? Foi o que ele fez, ó. As pirâmides, na realidade, são glândulas pineal. É a glândula pineal. Porque é a glândula pineal que consegue reduzir o tempo. Não é ela que faz o tempo dentro de você? Ele copiou ela. Foi o que ele fez. Porque ele tem que brigar por tempo. Aqui, ó. Você tem o corpo, você tem a alma e você tem o espírito. O espírito está no Aion, a alma está no Kairos e o corpo está no Cronos. Ele fez, ó. Ele fez igual. Foi isso que ele fez. E ele foi mais além. Ele fez a repetição do tempo. Ele fez a repetição do tempo. Então você sabe que as pirâmides, o intuito da pirâmide é diminuir a velocidade da luz. E se ele conseguir isso, ele faz o tempo ficar maior. E o tempo está relacionado à temperatura. O criador quebra tempo com gelo, com temperatura, com gelo. Por isso você está indo para agora uma mini era do gelo, tá? O que nós vai passar agora é uma mini era do gelo. Põe isso na sua cabeça, se prepara. Se você puder, vai se preparando. Igual José. José não foi guardando lá 7 anos de época magra, né? E 7 anos de época boa. Vaca gorda, né? Vaca magra e vaca gorda. Então você tem que se preparar nisso. Você tem que ir guardando um pouco. Sempre guardando. Deixa de comprar supérfluo. Porque estamos indo para uma mini era do gelo. E isso aí ela vai afetar a agricultura. Eu acredito que vai chegar uma hora que se eles fizerem o reset financeiro antes, o reset financeiro antes da inversão, é que a gente está bem próximo da inversão, viu? Agora, se eles não fizerem, talvez você sempre tenha que acompanhar a corrida do céu azul de 74 dias. Se não houve a diminuição do dia, a inversão é no outro ano. Tem que fazer as coisas consciente, nada com desespero. E confiar no pai. Mas você tem que se preparar nesse sentido, né? E se você tiver que guardar comida pelo menos para 6 meses, pelo menos para 1 ano, você tem que se preparar. E ir guardando pouquinho em pouquinho que você consegue. Não é fácil. Na época que a gente vive hoje não está fácil para ninguém. Mas não deixa de conversar com o pai. Tá? Lembra sempre do povo hebreu, que o Egito passou as 10 pragas e o povo hebreu estava ali do lado. Mas ele deve ter se preparado alguma coisinha, né? Então, sabe, conversa com seu pai, faça isso. Então, essa aula aqui foi mais para dar a entender o que é a glândula pineal, que as pirâmides são glândula pineal, e elas estão querendo o tempo no Kairos. Tanto é que quando você entra aqui nas pirâmides, ó, as coisas aqui não apodrecem. Por quê? Porque não está no mesmo tempo de Cronos. Tanto é que teve um médico que quando ele entrou aqui, ele viu no cesto de lixo animais. E quando ele perguntou quanto tempo fazia que aqueles animais estavam lá, ele disse, faz 45 dias que está aí. Nossa, mas não tem nem mau cheiro. Aí depois eles foram fazendo experiência, fez uma pirâmide. E as pirâmides não estão alinhadas com o norte do Polo Norte. Elas estão alinhadas com o norte verdadeiro, tá? Com o centro da Terra verdadeiro. Eles alinham ela, o campo magnético, tudo certinho. Eles sabem de onde vem. Eles conhecem a Terra toda, né? A Lua é o mapa da Terra. Não deixa as pessoas roubar essas verdades, porque a gente está vivendo uma época final. Então ninguém pode te roubar essas verdades. Então a pirâmide, você sabe que são glândulas pineal, está no mundo inteiro, ele fez no mundo inteiro. E o labirinto é o cérebro humano. Pode ter a glândula funcionando aí, ó.
Essa guerra é tremenda. E agora, na próxima aula, vai ser colocada amanhã. Agora, até domingo, eu coloco as 20 aulas, tá? Até domingo vai ser colocado as 20 aulas. Já vou avisar para ficar... porque eu fiz todas as aulas. Faltavam só essas duas. Falta essa que eu estou fazendo agora. E a próxima que eu vou fazer que eu coloco amanhã. Depois as outras estão todas feitas. Aí eu vou colocando. Então, todas as aulas estão prontas. E até domingo você tem as 20 aulas do curso aqui. E você vai ficar maravilhado com o conhecimento simples de olhar no firmamento e entender o relógio do Criador. Vocês vão ser um astrônomo com conhecimento profundo e verdadeiro de como funciona o universo e de como ele é, o firmamento, tá? Então, Shalom Adonai. Até a próxima aula.